paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. A palavra de Deus, ela tem conselho, ela tem orientação, ela tem discernimento, ela é uma bússola para nos orientar. Existem pessoas que gastam mais do que podem. Depois começam a orar, jejuar, para que Deus abençoe. O que o Senhor tem para mim e para você é o melhor da terra. Agora, o que a gente tem que fazer, Ele não vai fazer. A gente tem que andar com os pés no chão. A gente tem que saber o que fazer, como gastar, quais são nossas condições. Nós temos que andar com nossa realidade. Porque eu ouvi uma pessoa falar algo que eu vi que não compatia, não fazia sentido com a realidade dela. Aí, como não acontece, e o que é pior, insiste de forma errada, aí vem as consequências. O Senhor disse antes de partir a seus discípulos, todo trabalhador é digno de seu salário. Temos que trabalhar e temos que gastar de acordo com que a gente tenha condições. Sonhar é maravilhoso. Sonhe, determine, coloque na caneta e se organize, se programe e Deus vai abençoar. Agora você tem que fazer de acordo com seus projetos, com suas atitudes, com suas ações, com seu dia a dia, com sua realidade. Agora fazer como minha mãe dizia, colocar os pés na frente, né? Na frente de tudo, não dá certo. O filho pródigo, ele quis uma herança, não era o tempo, ele não se programou, ele não se organizou, ele não conversou com Deus para saber se aquilo era o correto ou não, voltou sem nada. Não tinha condições de receber aquela herança, não era a época, não tinha inteligência suficiente, não tinha equilíbrio, era só vaidade. Quando se faz uma coisa sem pensar com vaidade, as consequências são grandes. Aquelas jovens, quando o Senhor pediu, avisou que ia vir buscar, 5 era sábia, tinha óleo na candeia, tinha azeite, e 5 não tinha. Por que 5 tinha? Estavam preparadas, era organizada, tinha equilíbrio, sabia que era necessário e tinha comprado porque tinha reserva. As outras 5 não tinham. Saíram para comprar, não dava mais tempo. Quando voltaram, as portas estavam fechadas. Então, existem situações da nossa vida que a culpa não é de Deus, é nossa. Aqui em Eclesiastes 11, 1 e 2, veja o que diz. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Guarde, empregue no que é necessário. Às vezes a pessoa só tem um salário mínimo, paga aluguel e compra o que não pode. Eu já fiz isso e não cheguei a lugar nenhum. Aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. A gente não sabe o dia de amanhã. Aí, às vezes, gastamos desnecessariamente com coisas que não têm valor nenhum, que depois você nem usa, deixa guardado. O que foi isso? Foi um filho pródigo, uma filha pródiga, que não pensou e saiu comprando por vaidade e amanhã chega a crise. Teve uma coronavírus em 2020. Perdão. Muitos comércios se fecharam. Chegou de surpresa. Porque a adversidade, ela não chega avisando. Mas é necessário a gente ter equilíbrio. É necessário a gente sempre estar organizada para que as coisas não nos destruam. José teve um sonho, porque José orava, porque José buscava o Senhor, porque José tinha vida com Deus, porque José o obedecia. E aquele sonho foi a grande vitória da sua vida. Foi promovido, saiu do calabouço, saiu da desgraça para a honra. E ali começou a administrar. E você viu, quem leu sabe o resultado de quem economiza, o resultado de quem sabe na direção de Deus fazer as coisas certas.
Se tem coisas erradas na sua vida, se você ora e não vai para frente, não é Deus. É porque você está agindo errado. É porque você está fazendo coisas desnecessárias. E veja que Eclesiastes 11, 1 e 2 nos orienta. Aqui em Jeremias 18, do 1 ao 6, o que é que o Senhor fala para nós? O Senhor Deus me disse, ele disse a Jeremias, né? Desce até a casa onde fazes portas de barro, e lá eu te darei a minha mensagem. Descer a casa onde fazia porta de barros. Fazer porta de barros é numa olaria, né? É um lugar de trabalho. Trabalho. Você também é um barro, eu sou um barro. E Jeremias foi ouvir a voz do Senhor. Escuta a voz do Senhor se organizando. Não existe como comprar algo se você não tem reservas. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com um barro sobre a roda de madeira. Jeremias encontrou o oleiro trabalhando. Deus é trabalhador. Ele quer o melhor para mim e para você. Ele abre porta onde não tem parede. Ele faz o impossível que a gente não faz. Agora, a nossa parte, quem tem que fazer somos nós. Lá em Provérbio fala que os preguiçosos vão ter com as formigas, porque elas trabalham para quando chegar o inverno elas terem alimentação. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Esse oleiro é o Senhor. Ele muitas vezes quebra a mim e a você, porque estamos necessitando ser refeito, cheio de imperfeições. E muitas vezes a gente se quebra e não foi ele que quebrou. Nossas irresponsabilidades, nossas vaidades, nossas atitudes. Aí depois fica culpando o Senhor? Não. Veja onde está errado. Veja o que você tem que se organizar no seu lar. Veja na sua vida pessoal, seus débitos. Veja se alguma coisa que você comprou tanto teve valor. Você teve rendimento com isso. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos e assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Às vezes é o Senhor que nos quebra, porque estamos necessitados de mudança. Estamos necessitados de fazer coisas novas para o Senhor. Mas as nossas atitudes são cheias de imperfeições. Então ele quebra e refaz. Para a gente mudar. O quebrar dele é para o meu bem e para o teu bem. Um barro, um vaso de belíssimo, ele fica na vitrine de uma forma destacada. Ele quer fazer de mim e você um barro de destaque. Mas para isso é necessário a gente clamar, adorar e aguentar o fogo dele. Mas lá na frente vai ser o melhor. Agora, quando a gente não escuta, quando a gente não obedece de jeito nenhum, quem recebe as consequências cada dia somos nós. Aqui em João 6, 12 e 13, é quando o Senhor fez aquele milagre extraordinário dos pães e do peixe. Mas veja o que Jesus mandou os discípulos fazer no verso 12 e no 13, depois que eles se alimentaram. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos seus discípulos, recolhe os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Ele fez milagre, aquele povo se alimentou, mas ele mandou recolher os pedaços. Tem pessoas que gastam sem dó e sem piedade, sem limite. E o que é pior, aquela que era para guardar, ele gasta desnecessário ou joga. Cuidado, porque o próprio Jesus fez um milagre extraordinário dos pães e os peixes, mas mandou os discípulos guardar o que sobrou. Aí o 13 diz, eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobejou dos 5 pães. Veja de que 5 pães sobejou, sobrou. Sabe o que é isso, minha irmã? Quando se vai ter numa reserva,
quando vai guardando, a realidade de amanhã é outra. Você realiza sonhos. Você está enfermo, você vai ter dinheiro para ir ao médico se o SUS demorar. Você quer comprar um carro, mas você já tem uma reserva de muito tempo. Você quer reformar sua casa, mas você já tem uma reserva. Jesus fez um milagre, mas ele mandou recolher e sobejou. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Quando a gente guarda, a sobra vem e o milagre acontece. Não culpe o Senhor por coisas que você está cheio de débito. Olha para trás, coloca a mente para funcionar e observa todo esse débito, se tem algum lucro. Quando se tem um débito, mas tem uma moto a qual você trabalha nela. Quando se tem um débito, que você tem um apartamento, que você mora nele, não é mais alugado porque é seu, você está pagando, lutando, mesmo com aquele dinheiro, sabe? Todo resumido, todos os meses, mas você está pagando o que é seu. Mas quando você gasta, quando você está no SPC, que olha para trás e não teve lucro de nada. Foi um passeio que não tinha condições, foi roupas que eram desnecessárias naquele momento porque você não tinha condições. Então vamos fazer as coisas com ordem e decência. Vamos ter equilíbrio, vamos ter paz, porque ficar sem dormir, cheia de débito, onde você não vê lucro de nada, as consequências foi culpa totalmente sua. Deus só quer o melhor para nós, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Ele faz o milagre, mas você e eu tem que ter o equilíbrio para que esse milagre ele fique firme, para que esse milagre tenha um resultado abençoado. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.